Hoje eu tô aqui pra gravar mais uma resenha pra vocês. Dessa vez é de novo um resenhão, que vai ser de uma série completa. Da última vez que eu fiz um resenhão, eu comentei que eu não gostei muito desse tipo de formato. Eu acho que eu acabo não conseguindo dar tantos detalhes como eu queria, porque como é uma leitura de uma série completa, alguns livros eu já li há algum tempo, eu acabo perdendo detalhes que eu poderia ter dito anteriormente. Mas ainda assim eu queria muito fazer a resenha dessa série completinha que eu finalmente terminei de ler. É uma série que tá fazendo muito sucesso, tá todo mundo comprando, tá todo mundo lendo, então eu decidi fazer de qualquer maneira esse resenhão, mas eu espero que futuramente eu consiga fazer resenhas, mesmo que de livros que sejam de série, fazer resenhas individuais, né? Esse é o meu objetivo. Bom, como vocês viram aí no título, hoje eu vou falar sobre a série A Garota do Calendário. Vou começar do mesmo jeito, a gente começa falando sobre as capas, depois sobre a escrita da autora, a história e, por fim, a minha opinião. Eu acho que vai ser um pouquinho difícil a pessoa que não tenha lido nenhum livro ainda não ter um spoiler, porque muitas vezes a continuação da história será um spoiler. Então, assim como eu fiz no último resenhão, eu vou deixar aqui embaixo a minutagem do momento que eu vou dar a minha opinião geral sobre a série, e aí você pode assistir mesmo que você não tenha lido todos os livros, ok? Então vamos começar pelos livros em si, falando da capa, né, do livro físico. Todos os livros da série A Garota do Calendário tem um tema de cor, eles têm esse fundo preto, é sempre a foto de um casal que tá super bem vestido, o homem tá sempre de terno e a mulher tá sempre com um vestido assim mais de festa, e a cada mês a gente tem uma cor específica. Então em janeiro a gente tem meio que esse roxo, esse meio azul, meio pra roxo, assim, com o vestido florido dela, e a mão dele tá nas costas dela e tudo mais. E fica super legal porque a gente tem vários livros iguais praticamente, só que cada um com um tema de cor, então fica super bonitinho na estante. Na lombada a gente tem aqui, ó, a cor escolhida, escrito A Garota do Calendário, que embaixo vem pra preto, e a cor escolhida escreve o mês, que no caso é de janeiro. Então esse daqui é o primeiro livro da série. Todos os livros são curtinhos, nenhum deles passa de 160 páginas, o que é super legal, é uma leitura super rápida, ótima pra... Sabe quando você fala, li pouco esse mês, quero ler mais um livro? Você vai lá ler um livro da Garota do Calendário que dá pra ler em 1, 2 dias no máximo, super tranquilo, e aí já fica mais uma leitura pro mês. E aí aqui atrás a gente tem a representação de todas as capas, o que é super legal, porque eu ficava olhando e falando assim, nossa, quando eu ler tal mês vai ser tal cor, sabe? Divertido, assim, eu achei que a capa ficou fantástica, a diagramação é ótima da capa, eu adorei essa capa, adorei o estilo, as cores. Por dentro ele é branco, normal, não tem nada demais, não tem nenhuma diagramação diferenciada dentro do livro, ele é bem normalzinho, então a graça dele acaba ficando na capa mesmo. E aí vem o de fevereiro, que aí já é um vermelho, ela tá com um vestido, aí ela aparece mais, né, mais de frente, um vestido menos trabalhado, né, não é tão florido. Aí em março a gente tem um vestido cheio de lantejoulas, e dessa vez o vestido é amarelo, né, a lombada é amarela, atrás é amarelo, como eu disse, e o outro de fevereiro, né, tudo vermelho também. Em abril a gente tem um roxo, o vestido já não é tão trabalhado de novo, como sempre o casal. O roxo é bem bonito também. Em maio a gente tem um verde limão bem forte. O verde ele já tem, mas o vestido tem um pouquinho mais de trabalho aí, com algumas pedrarias aqui. E aí, como sempre, o livro todo trabalhado na mesma cor. Ah, e aqui também vem escrito um pouquinho sobre a história daquele mês, tá? E aí vem junho com esse pink bem forte, um vestido não muito trabalhado também. Depois em julho a gente tem um laranjinha aí, um laranjinha forte, o vestido mostrando bastante as costas dela, né, dessa vez. Em agosto, minha cor favoritérrima, que é um vestido bem mais fechado, né, cobre bastante dela, o corpo dela quase não aparece, que é esse verde água maravilhoso. Em setembro a gente tem esse dourado, com o vestido trabalhado novamente, dessa vez aparecendo mais dela. Em outubro a gente tem esse azul, meio que um azul bique claro. Essa foto é bem atrevida, inclusive, com ele mostrando uma parte do corpo dela. Em novembro a gente volta aí para um vermelho, só que ele é um vermelho um pouco mais gasto, assim, ele é um vermelho um pouco mais apagadinho. Esse vestido também é bem diferente. E por fim, a gente tem dezembro com um vestido branco, só que aí acabou ficando a aplicação meio que branca, mas mais puxada pro cinza. Mas isso não foi um problema, continua sendo super legal. Então, essa série fica linda na estante. Na hora que você coloca um do lado do outro, vou mostrar pra vocês. Fica uma gracinha. E eu sei que vocês não vão conseguir ver, mas aqui... Peraí, vou tentar mostrar pra vocês. Ó, eu peguei uma partezinha, mas eu ainda assim, eu acho que vocês não vão conseguir ver. Aqui, ó, vai formando uma paisagem de prédios, o que é super legal. Então, quando tá um do lado do
do outro, a gente vê a paisagem em cima do A Garota do Calendário. Que é bem legal, mostrou que assim, eu achei que isso mostrou que teve um cuidado muito grande com o livro. A estética dele ficar incrível na estante, isso pra mim ele já ganhou 1 milhão de pontos. Eu adoro quando o livro é bom e principalmente quando ele fica maravilhoso na estante. Bom, agora que eu falei sobre os livros físicos em si, enfim, agora que vocês viram as capas, algumas informações sobre os livros, todos eles foram publicados pela editora Verus aqui no Brasil, uma editora que tá abrindo espaço, tá vindo com tudo aí no mercado, cada vez ela tá aparecendo mais. E a autora desses livros é a Audrey Carlan, como vocês preferirem dizer. Como eu disse anteriormente, nenhum dos livros passa de 160 páginas, e uma coisa legal é que até o livro de novembro, nas páginas finais, deixa eu mostrar pra vocês, nós temos uma premissa do próximo livro. Então a gente tem aí o primeiro capítulo do próximo livro, instigando você a ler, deixando você com vontade de ler o próximo livro e tudo mais. Sobre a escrita da autora, o livro ele é em narrador-personagem, a gente conhece a Mia contando a história dela aí, né, ela vai contando tudo o que acontece com ela nesses 12 meses, e a escrita da autora é fluida, apesar de que em alguns momentos eu acho que as cenas, os diálogos são um pouquinho forçados. Eu acho que o que faltou um pouquinho nesse livro durante a leitura foi um pouco mais de naturalidade, as falas dos personagens, as ações dos personagens. Mas fora isso, como eu falei anteriormente, é um livro fluido, dá pra ler em 1, 2 dias no máximo. Se você estiver empolgado, você lê em 3 horas um livro desse. Então é super tranquilo, é uma leitura que ela não engasga, mas às vezes ela fica meio forçadinha. Mas é tranquilo de ler. Agora vamos pra história num geral. A Garota do Calendário a gente vai conhecer a Mia Saunders. Ela namorava um cara chamado Blaine, que era um cara meio... digamos que ele era meio mal. Ele é um agiota. Se você não sabe o que é um agiota ele te empresta dinheiro, mas assim, não de uma maneira muito legal, sabe? Legal, tipo, de legalidade, entendeu? E se você não paga um agiota, muitas vezes você acaba sofrendo coisas como você apanha, você morre, a sua família é ameaçada, entre muitas outras coisas. E aqui a gente vai conhecer a Mia, cujo pai tá devendo pra esse ex-namorado dela $1 milhão. Ele pediu $1 milhão pra esse agiota e ele não teve como pagar. E aí o Blaine manda bater no pai dela, ele entra em coma e ela se vê de repente tendo que pagar esses $1 milhão para o ex-namorado dela. Não vale nada, né, como já vemos. E a única solução que ela encontra, já que ela não tem um emprego muito fixo, muito legal, e ela não tem mãe pra ajudar e o pai dela tá em coma, ela acaba indo trabalhar com a tia dela. A tia dela tem uma empresa de acompanhantes. Acompanhantes não são prostitutas, gente. São pessoas que são contratadas para acompanhar alguém em algum evento ou em alguma situação, esse tipo de coisa. Então a gente vai ver essa jornada de 12 meses da Mia, que é quando ela vai poder pagar essa dívida pro agiota, né? Ela acaba tendo que fazer um pagamento por mês, já que ela nunca vai conseguir esses $1 milhão de uma vez. Então essa é a história geral de A Garota do Calendário. É uma premissa interessante, que é instigada imaginando como que a autora ia levar isso durante 12 meses, né? Uma mesma situação, mas ainda assim a autora soube levar bem. Agora eu vou comentar sobre livro por livro a história e depois a minha opinião sobre cada livro, aí a minha opinião geral sobre a série. Eu acho que esse vídeo vai ficar bem compridinho. Tô começando por A Garota do Calendário em janeiro. Em janeiro, a Mia vai conhecer o Wes. Wes, ele é um produtor de filmes mega famoso e ele precisa de uma acompanhante porque ele precisa fazer alguns contatos ali no meio do cinema, só que ele é lindo, maravilhoso, perfeito, e por isso muitas mulheres ficam em cima dele e acabam atrapalhando ele. E aí a Mia conhece o primeiro cliente dela em Malibu, ele mora em Malibu, e ela vai dirigindo, ela é meio que contra as regras de chegar, pedir pro cara buscá-la, ela vai dirigindo a moto dela, e ela e o Wes se dão super bem logo de cara, é maravilhoso, como eu disse, né? Muito tranquilo, eles se dão super bem, e a Mia não é obrigada a fazer nada com ninguém, ela não precisa dormir com ninguém, mas ela pode estar à vontade, caso ela queira. E como a gente já sabe que é uma série adulta, é óbvio que isso acontece. As cenas adultas estão presentes em praticamente todos os livros, eu acho. Em todos os livros, em todos os momentos. Em todo livro ela menciona alguma coisa, alguma cena mais adulta. E, enfim, o Wes, ele é roteirista, ele é surfista, ele é maravilhoso, tem olhos verdes lindíssimos. A Mia já começa chutando balde, já criando sentimentos pelo primeiro cliente dela. Agora vamos falar a minha opinião sobre esse livro. Como sempre, se você quiser saber a minha opinião diretos e não quiser mais ver o que vai acontecer nos próximos livros, é só você ir nessa minutagem aqui. Eu achei que a
A autora conseguiu construir bem o primeiro livro, ela conseguiu dar início pra série de uma maneira legal. Ela criou um personagem cativante, um personagem assim que ela já criou aquele personagem chicletinho que é aquele que você vai shippar pro resto da série, sabe? Ela soube criar essa situação muito bem. Pra mim, isso já foi o suficiente pra esse livro. Incrível que pareça, eu acho que esse foi um dos livros mais bem construídos de toda a série, porque ela soube dar uma introdução legal aí pra esse relacionamento com esse cliente e tudo mais. E como a Mia ainda era bem fechada, ela não se abre logo de uma vez pra ter um relacionamento com uma pessoa. Então, eu achei que esse livro foi ok, a história é interessante, você fica com vontade de ler o próximo, principalmente pelo final desse livro, que você já fica tipo, preciso saber o que vai acontecer em dezembro. Então isso foi legal. Em janeiro ela conseguiu fazer isso, instigar o leitor, criar uma história legal, criar personagens cativantes, apesar de que, como eu falei anteriormente, tem algumas coisinhas que me incomodam, alguns momentos que não são tão naturais. Essa história foi bem ok. E aí, em janeiro, a Mia vai embora do cliente dela e começa a se preparar pro segundo. E no segundo livro, ela vai pra Seattle conhecer Alec Dubois, um artista francês que quer ela como uma musa de um novo trabalho que ele tá fazendo, de uma exposição que ele pretende fazer. Faz pinturas, fotografias. E aí, como sempre, que é uma coisa que me incomoda um pouco na série, absolutamente todos os clientes que a Mia encontra, ela sempre encontra um cara maravilhoso, super gostoso, todo musculoso, tanquinho, que o cara é incrível, o cara é louco pra ficar com ela sempre, todos eles acham ela maravilhosa e, enfim. Ela deve ser, tipo, muito, muito gata, porque ela consegue um homem a cada livro, praticamente. É surreal isso. Mas tudo bem. Aqui, a autora soube construir uma coisa muito legal. Eu imaginei que ela fosse fazer o que ela acabou fazendo, que é, a cada livro, ela tentou introduzir coisas diferentes, momentos diferentes, aprendizados diferentes pra Mia. Que, afinal de contas, esse um ano seria realmente uma jornada pra ela. E acabou sendo, começa a ser desde o primeiro livro, uma jornada de evolução dela própria. Foi legal que ela abordou um assunto super importante em fevereiro, que foi autoestima e amar a si mesmo. E a maneira que ela mencionou, achei que foi bem tocante. Ela envolveu o personagem, né, o cliente dela. Achei que foi incrível a maneira que ela criou, apesar de ter achado que a relação que ela teve com esse cliente foi um pouquinho forçada de sim. Depois, com o tempo, você vai se acostumando com o jeito do personagem e você entende que, ok, aquele é o jeito do personagem, é isso. Então esse livro foi ok. Eu preferi o primeiro, mas ele foi bom porque ele falou sobre autoestima, que eu acho que é um assunto muito importante. E em março, a Mia vai para Chicago, onde ela vai passar um mês fingindo ser a noiva de um empresário, que é, na verdade, o dono de um restaurante super mega famoso. Ela fica se perguntando por que ela tem que fingir ser a noiva dele, e aí ela descobre que esse empresário é gay. Ele já tá num relacionamento firme há muito tempo com um homem, mas a família não sabe, o público não sabe. Eles têm medo, ele tem medo de como a família vai reagir, já que ele é o único homem da família que poderia dar continuidade na família. É uma família italiana, eles são todos adeptos à procriação e filhos e muitos filhos. Ele não curte esse estilo de vida com mulheres, apesar dele querer ter filhos, ele quer ficar com um homem. Tem medo da reação da família e também, é claro, de como os clientes vão receber isso, já que ele é o dono de um famosíssimo restaurante. Aqui a gente vê pela primeira vez a Mia conseguiu se segurar, ela não fica com ninguém, já que não houve possibilidade. E uma coisa que é importante mencionar, em todos esses livros ela acaba construindo aos poucos, bem aos poucos, uma relação com aquele primeiro cliente de janeiro, que foi o Wes. Aqui o assunto abordado foi justamente a homossexualidade e a Mia ajuda, ela incentiva e os amigos, porque ela acaba virando amiga de todos esses clientes, a revelarem a verdade para eles poderem ser felizes do jeito que eles merecem, sem precisar se esconder. Que isso foi muito legal, porque eu concordo completamente com isso. Eu acho que toda forma de amor é válida e a gente tem que incentivar que as pessoas sejam felizes e cultivem o amor, não importa sexo, gênero, opção sexual, cor, de pele, whatever. Esse livro foi legal por ter abordado esse tipo de tema e principalmente porque não ficou tão forçada essa coisa de pá, a Mia vai encontrar alguém que é maravilhoso e vai querer ficar com ela. Apesar de que, é claro, o empresário é maravilhoso e ela fica se perguntando, tipo, ah, meu Deus, sorte do cara que namora com ele, sabe? Enfim. Em abril, a Mia vai pra Boston e ela vai conhecer um jogador de beisebol que precisa de uma namorada de mentira pra conseguir patrocinadores. Aqui, esse cara, que é o Mason Murphy, nunca consegue parar com uma mulher e ele vive fazendo festa. E isso acaba meio que pedindo que ele consiga alguns contratos aí que ele precisa. Então ele acaba contratando a Mia pra ser a namorada postiça dele. E, como sempre, ele é um cara gato, maravilhoso, mas ele é mega grosso com ela. Ela acha ele bem... Ela acha ele atraente, ela fica atraída, mas ela acha ele meio grossão. Graças a
Deus ela vê alguma coisa desse tipo, porque eu achei ele péssimo. Mas no final eles não ficam juntos, porque ela descobre que ele está apaixonado por uma pessoa e a Mia passa a incentivar que ele fique com essa pessoa porque ele está apaixonado, uma vez que essa mulher corresponde ao sentimento do mesmo. O legal aqui é que a gente não teve nenhum aprendizado muito grande. A gente vê a Mia construindo uma amizade com um cara que parece ser um babaca, mas que no final se prova ser uma pessoa legal. O que esse livro falou um pouquinho foi sobre a evolução da pessoa e o quanto ela acaba escondendo dos outros uma outra faceta, sabe? Pessoas que agem de uma maneira com as outras por terem medo de expressar os seus sentimentos ou não saberem como fazer isso. É possível sim que essas pessoas consigam essa libertação e possam sentir o que elas realmente sentem, né? O que elas estão sentindo ali guardado. Então esse foi o tema mais abordado aqui. Achei que foi uma amizade legal, foi construída, mas foi um livro assim bem okzinho. Em maio, a Mia vai para um maravilhoso e incrível lugar chamado Havaí, onde ela foi contratada para fazer uma campanha, para ela ser modelo em uma campanha de beleza, só que de modelos mais plus size. Então assim, ela não é plus size, a Mia não é, mas ela é uma mulher muito curvilínea, né, fugindo um pouco dos padrões ali americanos, padrão do corpo da mulher americana. Então ela é convidada e o rapaz, né, as pessoas que são responsáveis pela campanha são idosos já, eles são mais velhos, mas é claro que ela encontra um incrível modelo samoano, que é meio que uma espécie de tribo lá do Havaí. O cara é maravilhoso, ele é incrível, ele é mega musculoso e óbvio que eles ficam juntos. Então aqui em maio eu achei que pra mim esse livro foi bem forçado. Nossa, a relação dela com esse modelo foi tipo muito, pá, vamos ficar juntos, é isso, vamos para o chalé. E eles só faziam isso, tipo, o livro foi muito cena adulta, demais. Sexo, 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 sexo o tempo todo. Eu achei que esse livro, ele praticamente não teve um conteúdo legal. A única coisa que a autora conseguiu incluir nesse livro foi um pouquinho da cultura samoana. Isso sim eu achei interessante, né? Um pouquinho sobre a importância de família também e do quanto os amigos podem virar família. E a descoberta do amor e que é possível que pessoas estejam predestinadas uns aos outros, enfim. Ela acabou abordando alguns assuntos mais pro final e com isso eu quase chorei de alívio, porque o livro foi praticamente sexo o livro todo. Só isso o tempo todo fica cansativo e mega forçado. Então esse foi um livro bem dificinho assim, de ler pra mim, porque eu achei que ele foi muito comercial demais. Em junho, as coisas começam a ficar um pouco mais sérias pra Mia. Ela vai pra Washington e lá ela tem que fingir ser a namorada troféu de um político mais velho, ele já é idoso também. E aí ela vai conviver com esse mundo da política que a gente bem sabe que é bem difícil, é bem corrupta e é bem nojenta. E esse livro mostrou bastante isso, mas por incrível que pareça, ela encontra um bom político. O engraçado da Mia é que assim, ela praticamente não encontra pessoas ruins, sabe? Eu queria ter a sorte que ela tem, mas tudo bem. E ela encontra um bom político, ele é um bom homem, apesar de ter mais idade e ter que contratar uma mulher de 20 e poucos anos pra parecer namorada do troféu dele. Ele fala pra ela que o único motivo é porque ele precisa de contatos de pessoas que acham que isso é uma coisa legal. Ter uma namorada 40, 50 anos mais nova pendurada em você, toda plastificada ou toda gostosa com um cara de 70 anos é uma maneira legal de ser um político. Por isso ele precisa dela. Mas, é claro, com certeza, como sempre, esse político tem um filho que também é político, ele é senador e ele é maravilhoso, ele é super gato e ela fica mega atraída por ele. E até aí tudo bem. Então, com o tempo, a Mia vai ajudando esse político, o mais velho. O nome dele do político é Warren e o filho dele chama Aaron. Então, o Warren, ele tá tentando fazer um projeto bem legal, que é um projeto pra ajudar pessoas que precisam de ajuda em outros países menos desenvolvidos. E ela se empenha muito pra que isso aconteça. Mas, o que vai acontecer aqui é que a Mia vai sofrer, a maior coisa assim do livro é que a Mia vai sofrer uma tentativa de abuso sexual. Então as coisas começam a ficar bem sérias aqui e a Mia tem que lidar com problemas muito maiores do que ela achava que ela tinha. Então aqui a gente vê a construção de um trauma e o quanto isso tá presente na nossa vida, não importa quem você seja, onde você esteja, as mulheres correm esse tipo de perigo o tempo todo. Então esse livro foi um pouquinho mais forte, eu fiquei bem emocionada com tudo isso, foi uma cena muito difícil de ler e me fez refletir bastante de quanto as mulheres sofrem realmente com isso, sabe? A gente tá com medo o tempo todo. E esse livro mostra bastante isso. Eu achei que a autora construiu bem o momento, a cena, e que ela abordou um assunto que precisava ser abordado. Isso foi legal. Aí em julho a Mia vai pra Miami. Ela vai fazer parte de um videoclipe
de um cantor meio que de rap latino. E ela tá tentando superar o trauma que aconteceu no último mês, mas a vida dela infelizmente não pode parar e ela precisa continuar trabalhando pra poder pagar aqueles $1 milhão. Então ela vai pra Miami e conhece esse cara, o Latin Lover, acaba virando um amicíssimo dela, eles não se envolvem, mas como eu falei anteriormente, a gente vê aí cada vez mais uma construção da relação dela com o Wes, que foi o primeiro cliente dela. E o legal desse livro é que ele falou muito também sobre a importância da família, também da superação de momentos difíceis, que a gente precisa de apoio, é muito difícil superar alguns problemas sozinhos e que não tem problema pedir ajuda. E eu achei que isso foi bem legal. E aí em agosto que a coisa toda começa a pegar fogo e tudo começa a mudar. Em agosto a Mia vai pra Dallas, no Texas. Ela foi contratada pra fingir ser a irmã de um empresário, é o Maxwell, que é um cowboy, ele é lindo, maravilhoso também, ele é loiro e tal, mas ele é tipo bonitão, tal e não sei o que, mas a Mia acaba não sentindo uma atração por ele, e sim uma ligação. E como fica muito óbvio, e como você acaba suspeitando, assim, já pelo meio do livro, acaba que eles são realmente irmãos e a vida da Mia muda completamente. Eu achei que esse livro foi legal porque finalmente focou em outras coisas do que sexo na história, e isso é bastante importante. E a Mia finalmente, ela se vê de pernas pro ar, né? A vida dela tá assim, de cabeça pra baixo, mas ela se vê com mais apoio, mais família, e isso vai ser ótimo pra ela. Esse foi um livro legal também, assim, foi fluindo mais a leitura, agora que a autora não focava tanto só em sexo. E aí é em setembro que as coisas ficam muito loucas. Esse foi, sem sombra de dúvida, o melhor livro da série, o mais eletrizante, o mais louco. Eu li mais rápido e que eu fiquei mais doida pra saber como ia acabar. Gente, ela não consegue trabalhar, ela não consegue ir pro cliente dela, porque o pai dela teve um probleminha lá no hospital, ele acaba piorando e ela não consegue trabalhar, ela vai ficar com o pai dela. E como se nada já não estivesse difícil, o Wes, que é o que já tinha começado a ter um relacionamento com ela, ele é roteirista, ele vai pra viajar lá pra Ásia, ele é sequestrado por terroristas. Gente, esse livro é muito doido, você fica tipo, meu Deus, a cada segundo que passa. E foi muito eletrizante, mas como eu esperava, ele acaba consertando as coisas no final. Então, sabe quando você consegue dar aquela respirada e falar, graças a Deus. Livro muito difícil de ler, muito emocionante, gente. Que livro completo, sério. A autora, ela arrasou nesse livro, porque ela falou de um assunto que é terrorismo e que é muito triste, que é muito pesado. Então eu fiquei com aquela dor no peito, mas fazer o quê? Infelizmente é uma coisa que faz parte da nossa vida, faz parte do mundo. Ela falou sobre isso aqui, chamando atenção pra esse problema terrível que a gente tem. Em outubro a gente vê então aí a superação do Wes com o trauma que rolou com ele, com aquele sequestro dos terroristas, e também com a Mia tendo que voltar a trabalhar. Ela não pode deixar de trabalhar, ela precisa pagar, ela precisa do dinheiro, e dessa vez ela conseguiu ser contratada por uma televisão, fazer um programa, e se ela for bem, quem sabe, talvez ela finalmente consiga uma carreira na TV, que é o que ela sempre sonhou. A Mia sempre quis ser atriz. Então, esse livro, pra mim, ele foi muito pesado. Eu não gostei da maneira que a autora construiu essa história do Wes. Achei que, assim, mostrou a crueldade do que é realmente o terrorismo, do que isso pode causar com uma pessoa, mas eu achei que foi muito forte, foi muito pesado a maneira como o Wes encontrou de conviver com essa dor e com o que ele viu. Mas enfim, foi um livro difícil pra mim de ler, eu queria acabar ele logo porque ele tava me incomodando por conta de todo esse peso que ele carrega. Mas o legal é que no final ela também acabou mostrando coisas importantes sobre a vida. O programa que a Mia faz se chama Vida Bela, então ela fala sobre coisas pelas quais as pessoas são gratas. Então essa foi uma parte legal do livro. Então, em novembro, as coisas começam a melhorar, o Wes tá ficando melhor, e agora ela vai viajar pra Nova York pra fazer outros quadros da TV, do programa que ela participa, e a cadeira dela tá voando. Ela fala com algumas pessoas famosas. Então, assim, foi um livro bem... Não sei muito bem o que dizer dele. Foi um livro, assim, bem... quase desnecessário. Novembro praticamente não contou tanto uma história, mais uma continuaçãozinha pra abordar o assunto que ela abordou em dezembro. Então, pra mim, esse livro acabou sendo mais fraquinho, assim. Apesar de também mostrar aquele negócio da gratidão, coisas boas pelas quais a gente tem que agradecer. Isso foi bem legal, mas foi um livro fraquinho. E por fim, a gente tem dezembro, onde pela cor do vestido eu acho que metade do planeta consegue presumir o que vai acontecer, mas eu não vou dar este spoiler, porque esse spoiler é grande demais. Dezembro, eu achei que a autora
tocou num assunto que ela não precisava, ela podia ter acabado a série sem falar disso, que é a mãe da Mia, que a abandonou há anos, constrói esse novo momento, esse novo encontro. Achei bem forçadinho, achei mega previsível, apesar de finalmente entender por que a mãe dela a abandonou e de nunca ter passado pela minha cabeça o motivo da mãe dela ter feito tudo que ela fez. Achei bem forçado, achei desnê, sabe? Bem desnecessário tudo que aconteceu aqui. Mas, pelo menos, a gente tem uma conclusão ok pra série. Apesar de que a autora dá um mistériozinho ali no final e parece que vai ter continuação, não sei como. Não sei, porque já foram 12 livros, né? Mas ela conseguiu encerrar a história de uma maneira ok, apesar de eu ter achado esse assunto da mãe dela meio desnecessário. Ela conseguiu concluir cada momento, cada coisa, sobre cada personagem, dar uma solução pra muitos problemas, acontecimentos. Então eu achei que ela conseguiu completar a série em dezembro. E o final, o último capítulo, é a coisa mais lindinha desse mundo. O livro tava bem mais ou menos pra mim, mas o último capítulo ganhou o meu coração. Só pelo último capítulo ela conseguiu fechar a série com chave de ouro. Agora, finalmente, depois de falar horrores, a minha opinião sobre a série em si, a série completa. A Garota do Calendário, pra mim, acabou sendo uma leitura legal, uma leitura divertida, uma leitura passatempo. Então, que eu achei que esses 12 livros da autora, eles tiveram um objetivo muito mais comercial, apesar de abordar alguns assuntos importantes, do que a intenção de realmente contar uma história. Então, eu achei que, assim, a proposta é muito interessante, 12 livros, um pra cada mês, e eu achei que foi legal conhecer a Mia e conhecer a história dela. Foi interessante ver assuntos como terrorismo, abuso sexual, a homofobia, várias coisas foram abordadas e isso foi legal. Mas foi uma leitura, assim, que não teve tanto conteúdo assim. Eu acho que podia ter muito mais conteúdo. Mas eu acho que o objetivo da autora era justamente ter um livro mais comercial, um livro mais passatempo. Então eu achei a Garota do Calendário uma série fantástica pra quem gosta de leituras rápidas e fáceis e pra quem quer ler mais e pegar no tranco mais rápido, lendo mais. Principalmente, uma coisa muito importante pra sair de ressacas literárias. Gente, esses livros são ótimos porque eles são pequenininhos, eles passam rápido. Então eles são excelentes pra quem tiver uma ressaca literária ou não tiver conseguindo encontrar um livro legal pra ler. Então, assim, a minha opinião geral sobre a história é de que ela é aí um 3 estrelas e meia, entre 3 estrelas e meia e 4, porque ela podia ter tido muito mais conteúdo, ela podia ter tido muito mais coisa pra dizer do que ela disse e não ter focado tanto só em sexo como que foi que aconteceu nessa série. Eu falei tanto gravando esse vídeo que eu tô até meio rouca. Mas foi uma leitura interessante, eu não pretendo me desfazer dos livros, porque querendo ou não, eles me tocaram de algumas formas. Porque a gente vê uma grande evolução da personagem e isso foi legal, foi interessante acompanhar. Mas definitivamente não é uma das minhas séries favoritas, apesar do último capítulo do último livro ter um espacinho pra sempre aqui no meu coração. E quem lê vai entender. Não posso falar muito porque senão vai ser um mega spoiler, afinal é o último capítulo do último livro da série. E é isso, gente, falei muito nesse vídeo. Eu acho realmente complicado fazer resenhão assim desse jeito, então eu quero evitar isso daqui pra frente, como eu comentei com vocês. Mas, como sempre, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero muito que vocês estejam curtindo o Bru Todo Dia. Hoje já é o 4º vídeo, gente, não deixem de assistir. Eu tô me empenhando muito pra que isso aconteça, apesar dos primeiros vídeos terem atrasado um pouquinho. Eu tô tentando fazer tudo direitinho pra não atrasar mais nada. E fiquem de olho porque vai ter muito conteúdo legal. Então, gente, como sempre, se você tiver gostado desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal e se inscreva pra receber novos vídeos sempre que eu postar aqui. Não deixem de acompanhar o Bru Todo Dia porque vai rolar algumas coisas bem legais por aí, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!